O senhor vai levar o Tarcísio para o PL? Ele me comunicou que vinha para o PL e ainda eu falei para ele, vou fazer a maior festa que já fizeram para um político no Brasil. Isso era esperado por todos, porque o Valdemar não é um homem para se confiar. Ao ir para o PL, ao participar de um partido, de um mensaleiro que é Valdemar, de um cara que faz parte do sistema, já fez um acordo com Satanás. Todo dia acorda um otário e um malandro. Em algum momento do dia eles se cruzam. Você parece burro! Eu sempre disse aqui no canal que para mim o Bolsonaro deveria pegar a sua fortuna, sua família, né, a Laurinha, a Michele, e pedir asilo político para algum país. Pode ser para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Espanha, qualquer um que aceitasse ele. E digo mais, quando ele fugiu para os Estados Unidos porque estava com medo de ser preso, ele deveria ter ficado por lá mesmo. Mas sabe por que ele voltou? Não foi pelo povo, como muitos acham. Foi porque ele fez um acordo com o Centrão, com o Valdemar, com o sistema, que prometeu para ele que ele não seria preso. Por isso ele voltou. Mas tinha uma condição. Ele voltaria, não seria preso, mas teria que ficar pianinho, sem falar nada de ninguém. E foi exatamente isso que ele fez. Fez acordo com os corruptos, voltou para o Brasil com o rabinho entre as pernas e não bateu mais em ninguém. Principalmente nos ministros do STF e principalmente no Alexandre de Moraes, coisa que ele estava batendo o tempo todo. Pois bem, agora ele começa a colher os frutos desses acordos que ele plantou. Está inelegível e provavelmente ficará inelegível. Valdemar, Tarcísio e Kassab já estão traçando uma aliança para que em 2026 o Tarcísio seja o presidente da República e talvez o Bolsonaro seja preso. Se o Bolsonaro tivesse sido preso com os presos do 8 de janeiro, assim como o Ciro Gomes falou, provavelmente o Brasil entraria em uma guerra civil por causa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro se acovardou, fugiu do Brasil e o sistema soube jogar. O sistema sabia de todos os erros do Bolsonaro e vinha trabalhando para que esses erros fossem expostos, principalmente agora nas eleições municipais de 2024. E é aí que eu te pergunto, hoje, com todos esses erros e acordos que o Bolsonaro fez com os corruptos, se ele for preso hoje, será que o povo fará alguma coisa? Será que o Brasil entraria em uma guerra civil por causa do Bolsonaro? Repito, se Bolsonaro tivesse sido preso junto com os presos do 8 de janeiro, ele seria um mártir para a população brasileira. Mas como ele fugiu, aceitou voltar e aceitou a continuar fazendo acordo com os corruptos, se ele for preso hoje, no máximo ele será um preso político, assim como tantos outros. É sobre isso que eu falarei nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo, se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, deixe aí nos comentários o que você está achando de tudo isso. Vamos começar com esse vídeo do Valdemar, onde ele deixa bem claro que o Bolsonaro está sendo deixado para escanteio. Pois bem, não foi por falta de aviso, viu, Bolsonaro? O senhor vai levar o Tarcísio para o PL? Se Deus quiser, o Tarcísio que me falou que vem para o PL, eu nunca perguntei para ele, estava sempre saindo na imprensa e o Tarcísio, num jantar, ele e o Rogério Marinho, nosso senador e nosso secretário-geral, ele me comunicou que vinha para o PL. E ainda eu falei para ele, vou fazer a maior festa que já fizeram para um político no Brasil, lá em São Paulo, para você, se você vier para o PL. Eu estou aguardando. Eu não tenho dúvida que ele vem. E vai ser... E é muito importante para nós isso aí. Eu tenho a impressão que ele não saiu até agora para não prejudicar os republicanos. Lá no Rio de Janeiro a gente falava muito, né? Todo dia acorda um otário e um malandro. Em algum momento do dia eles se cruzam. Você parece burro! Ei, mas é burro! Esse vídeo foi um vídeo que eu fiz, uma montagem aqui, porque a sequência foi muito, assim, clara, né? Num dia, o Eduardo Bolsonaro falou que, sabe... se referindo ao Pablo Marçal, ele disse que todo dia sai um esperto e um malandro, um malandro e um otário, e quando se cruzam, dá negócio. Bom, aí ó, é o negócio que deu. O acordo com o Valdemar, ter se juntado com o Valdemar, foi aí ó, saiu um otário e saiu um malandro. Eles se encontraram e deu nisso. Tudo que eles falam que a gente tudo que eles falam que são os estrategistas intergalácticos, tirando sarro da gente, está se mostrando. Sabe por quê? Porque honestidade, ela não faz curva. A gente falava antigamente, a palavra do homem não faz curva. E a honestidade não faz curva. Então, você ir para um debate, trazendo fatos e sendo honesto, apoiado na honestidade, você não tem por que temer. O máximo que vai acontecer com você é ser preso injustamente. Mas fora isso,
Você não tem o por que temer, porque a justiça de Deus estará do seu lado. Agora, quando você quer costurar com gente corrupta, achando que é mais esperto que eles, talvez o Bolsonaro pensou que ele era mais esperto que o Valdemar, mais esperto que o Kassab. Não, pô, esses caras aí são cobra criada. Provavelmente o Bolsonaro e os filhos dele acharam que eles eram mais espertos que o Valdemar. E aí? Deu aí. Saiu um otário e um malandro e se encontraram. Isso estava tão na cara. Tem a jornalista, ela chama Michele Karina Michelin, eu acho que é assim o nome dela. Ela fala exatamente isso, gente. Isso era esperado por todos, porque o Valdemar não é um homem para se confiar, né? Ele esteve aí, foi companheiro de cela do próprio Zé Dirceu. O Valdemar foi companheiro de cela do Zé Dirceu. Poxa, sabe, o pessoal fala assim, você tá falando muito, mas a cada dia que passa, a gente vê que a gente estava mais certo, que não dá para fazer esse tipo de negócio. Deixa ela falando aqui. Ficou preso, conhecidíssimo no Centrão, nas articulações do Centrão. Eu também um grande articulador ali da política do coronelismo, dizemos assim, né, da política antiga e brasileira, e tudo passa por eles. O problema aqui, gente, é que o presidente Bolsonaro, ele tem um capital político muito grande. Ele tem o povo do lado dele e tinha, durante a presidência, muito mais. Hoje, com essa construção que a mídia fez, e também com o aval do Supremo Tribunal, com o Congresso, e com todos esses falsos amigos que o Bolsonaro tem do lado, estão minando esse capital político do presidente. O presidente Bolsonaro não tem um partido político para chamar de seu, e isso é um grande problema, porque ele se torna refém nas mãos de Valdemar, porque é ele que controla todo o dinheiro e tem um poder de dinheiro inimaginável, que é isso que conta dentro da política, quem tem mais dinheiro para poder barganhar as coisas, e eles usam esse capital político do presidente Bolsonaro para fazer política para eles. E quando eles não precisam mais do presidente Bolsonaro, eles descartam. E é aí que está o grande problema. Só que, como o Bolsonaro ele já é macaco velho da política, eu imagino que ele já deveria saber que esse cenário aconteceria cedo ou tarde. Que todas as articulações que vêm sendo feitas nos últimos anos não beneficiam o presidente Bolsonaro, muito pelo contrário. É muito difícil você ver quem o defenda de fato, porque essa inelegibilidade que foi dada ao Jair Bolsonaro foi somente porque ele fez uma reunião, né, com os cônsulos, com os embaixadores, para falar sobre a instabilidade das urnas eletrônicas. Isso foi motivo para que o presidente tivesse o seu mandato cassado aí e fosse inelegível por 8 anos. Quando nós estamos assistindo uma série de corrupções, uma série de crimes sendo colocados para baixo do tapete, com pessoas ainda tendo o aval para comandar o país. Então a gente percebe que eles estão classificando Jair Bolsonaro como uma extrema-direita, aquela extrema radical, que todos se afastarão dele porque ele é extremista, ele é radical, ele é fascista, e eles já estão criando esses rótulos para que o presidente fique sozinho. Enquanto isso, eles estão trabalhando para a direita permitida, né, que é Tarcísio, Nunes, Kassab, ali a gente vai para o resto do Brasil, todo esse povo que estão se unindo para ser a direita permitida, que é o antigo PSDB. Então, quando essas pessoas se unem para esse plano de poder, descartando Jair Bolsonaro, é óbvio que ali ele fica sozinho no meio de uma guerra total que foi armada, mas o único prejudicado nessa história é ele mesmo. O Jair Bolsonaro tem muito ainda força política, né? Tem muito povo. E só que com todo esses acordos, com todas as coisas que ele foi fazendo, o Centrão, Valdemar, sabe, foi minando. Ó, existem mais ou menos 2 tipos de pessoas da direita, tá? Tem uma direita que são os lulistas ao contrário, que é esse povo que fala que não existe direita, existe Bolsonaro, fala que Bolsonaro tá com estratégia intergaláctica, ou seja, tem esse tipo de direita, que seria a direita permitida, tá? Que se juntaria com o Centrão, tá? Se o Bolsonaro fizer um acordo com o Kassab, eles aceitam. Assim como aceita tudo que fez em relação à Prefeitura de São Paulo. Essa direita permitida, eu vou dar nome, Bárbara, Kim Paim, permitiu que o Bolsonaro, de certa forma, se coligasse com o Nunes, sabendo que ele estava enfiando na lama. Mas é a direita permitida. É a direita que, se o Bolsonaro sequestrar um avião, eles vão falar, não, é uma estratégia do Bolsonaro. Ou seja, existe essa direita, que é a mesma coisa que o lulismo, só que é o contrário. E existe a direita conservadora. A direita conservadora não negocia os valores. E é aí que o Bolsonaro está perdendo seu prestígio. Quando eu falei no começo do vídeo que se ele tivesse sido preso junto com os presos do 8 de janeiro, ele seria visto por mim, e eu tenho certeza, aqui ó, eu tenho certeza que pela maioria,
tanto da direita permitida quanto da direita conservadora, ele teria sido visto como Marte. Iríamos lutar por ele. E talvez, como o Ciro Gomes falou, talvez até o Brasil poderia ter entrado em uma guerra civil. Então, se o Bolsonaro tivesse sido preso naquele momento, o Brasil estaria num barril de pólvora. E o sistema não queria isso. O sistema não queria. Então, deixou o Bolsonaro dar linha na pipa, ficou lá, ele fez o acordo para poder voltar sem ser preso, voltou pianinho, todo mundo viu que ele não batia mais no Alexandre de Moraes, não batia mais em ninguém, voltou pianinho, só que a direita conservadora, que não é a direita permitida, começou a ver, e até que chegou 2024 com o Pablo Marçal. Todo aquele poder que ele tinha, ele perdeu muito. Ele tem muita força, lógico que tem. E é por isso que ele não foi descartado ainda pelo Valdemar, pelo Kassab, por esse povo. Você tá entendendo? Ela falou assim, o Bolsonaro tem muito tempo de política, então ele sabe. No meu ponto de vista, eu acho que o Bolsonaro achou que era mais esperto que Valdemar, que Kassab, com esses caras. E não era, porque ele sempre foi um deputado do baixo clero. Enquanto Valdemar e Kassab sempre foram ali os donos do país, cara. E juntos estavam na mesma sala, Valdemar e José Dirceu. Só que o Bolsonaro talvez tenha se achado o pica das galáxias. Achou que poderia dobrar os caras, achou que ele ia ser o malandro e os caras ia ser o otário. E o que aconteceu foi o contrário. E agora, eles conseguiram fazer o Bolsonaro perder muita força política, porque perdeu. Eu vejo canais que não são o Auriverde. Quando o Bolsonaro vai dar entrevista no Auriverde, os caras vão ali, passam um pano, invernizam, não fazem perguntas fortes para o Bolsonaro, perguntas contundentes. Então, esses tipos de canais ainda estão ali apoiando o Bolsonaro, mas eles não iriam para a rua por causa do Bolsonaro mais. E nós, conservadores, sem ser a direita permitida, a gente não vai mais para a rua por causa do Bolsonaro. E eu digo mais, dia 7 de setembro, na Paulista, teve muita gente dos nossos que foram. Quando eu falo dos nossos, são essas pessoas que viram que o Bolsonaro começou a atacar o Pablo Marçal e depois não gostou e pulou fora do Bolsonaro, principalmente depois que o Pablo Marçal perdeu. Então nós, dos nossos, a segunda direita, a primeira é a direita que lambe as botas do Bolsonaro. A segunda direita, se o Bolsonaro convocar para Paulista agora, não vai. Não vai, gente. Não vai. Sabe? Se o Silas Malafaia pedir, então é pior ainda. Se o Marco Antônio, o Adrilles, se o Nicolas, Gustavo Gaia fizer a manifestação, então vai lotar. Se o Bolsonaro for, eu já acho que cai um pouco. Ou talvez os gado vão por causa do Bolsonaro e os outros não vão por causa do Bolsonaro. Então acaba. Agora, se o Silas Malafaia for, você aí que tá me ouvindo, se o Bolsonaro convocar uma manifestação e o Silas Malafaia for e você for também, você tá assinando o atestado de completo idiota e tem mais é que se ferrar. Tem mais é que se ferrar. Porque até apoiar o Bolsonaro, eu até ainda entendo, mas apoiar Bolsonaro numa manifestação junto com o Silas Malafaia, daí é de amargar. Daí já é sinal atestado de ser retardado mental. É isso aqui, ó, que na Rádio Brado ele falou. Ao ir pro PL, ao participar de um partido, de um mensaleiro que é Valdemar, de um cara que faz parte do sistema, que está entranhado no sistema, já fez um acordo com Satanás. A direita, o Bolsonaro em si, já fez um acordo com o diabo quando se juntou com o Valdemar. E agora, o diabo, o Satanás, o sistema, está fazendo o quê? Dando o pé da bunda do Bolsonaro. Sugou tudo que podia do Bolsonaro e da direita, Não foi da pessoa Bolsonaro apenas, da direita. O PL hoje é um partido imenso, mas o PL não é de direita. O PL usou o meu voto, o teu voto, para crescer, para ter dinheiro pra caramba, para ter parlamentar pra caramba, mas não de direita. E sim esses vagabundos, essas prostitutas da política do Centrão. Hoje o que mais tem é gente no PL de esquerda, de centro, que foram eleitos com o nosso voto, com o voto da direita, com o nosso voto. Então o sistema fez de tudo para sugar do Bolsonaro, para sugar nossos votos, para sugar dos conservadores, para chegar e se manter no poder, para o sistema se manter no poder. E o grande articulador disso foi o Valdemar. Então hoje, essa ala bolsonarista que ainda resiste de ir fazer acordo com a esquerda, com o Centrão,
É um pequeno grupo. Deve ser quem ali? O Nicolas, né? A Zambelli, um pequeno grupo. Mas o acordo com Satanás foi feito, o acordo com o diabo, com a esquerda, foi feito quando o Bolsonaro foi fazer parte do PL, desse partido, que é um partido, sempre foi um partido de centro, sempre foi comandado pelo Valdemar, que é um cara amiguinho do Lula, é um cara do sistema, que está todo enfiado no sistema, inclusive foi preso, ele fazia parte do mensalão, ele foi preso enquanto deputado federal, era um mensaleiro, é um ex-presidiário, assim como o Lula. Então, meu irmão, Bolsonaro, infelizmente, decidiu deixar a direita de lado, deixar os patriotas de lado, deixar o apoio do povo de lado, para se abraçar com Valdemar, com Nunes, com Tarcísio, e deu no que deu. Agora Tarcísio, agora Nunes, agora Valdemar vai fazer o quê? Como já sugou tudo de Bolsonaro, não tem mais o que sugar, vai jogar Bolsonaro fora. Simples assim. A escolha foi do Bolsonaro. Falta de aviso não foi. Não se faz acordo com o diabo. Não se aperta a mão do Satanás. Isso não existe. Se você fizer isso, irmão, você está vendendo sua alma. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro fez isso quando se juntou com esse mensaleiro, esse sujeitinho de quinta categoria, que é o Valdemar. E lembrando, viu, se hoje a esquerda está no poder, se hoje tem um monte de esquerdista, um monte de prostituta da política do Centrão aí no poder, foram eleitos com os nossos votos da direita, com os nossos votos conservadores, quando fomos lá e digitamos o 22, achando que estava votando na direita. E sim, estava votando nos candidatos do Valdemar. Os caras utilizaram o nosso voto para se manter no poder. E a gente está cada vez mais se lascando, a direita está cada vez mais se lascando aqui nesta republiqueta, aqui nesse Xandaquistão, aqui nessa Brazuela. Bom, a gente não sabe realmente se o Bolsonaro vai deixar o PL e o Valdemar. Alguns dos seus apoiadores, aqueles que eu falo, que é da primeira classe, os bolsonaristas, eles já estão meio em êxtase com a ideia do Bolsonaro abandonar o Valdemar, e já estão até falando que não, o Bolsonaro está virando aquele Bolsonaro raiz. Para ser sincero para vocês, eu tenho muitas dúvidas se realmente o Bolsonaro vai abandonar o Valdemar. A pergunta que fica é o seguinte: se o Bolsonaro abandonar o Valdemar, a gente pode até ali passar um pano, aceitar que ele tentou fazer uma estratégia intergaláctica e tudo bem, vai para o novo e bola que segue, e vamos ver o que acontece em 2026. Mas, e se o Bolsonaro vier daqui uns dias e falar assim, não, a gente se acertou, a gente conversou e eu vou continuar no PL com o Valdemar? Como que fica? Vai dar para confiar? Eu já não confio mais, né? Mas você ainda que é bolsonarista, que agora está comemorando que o Bolsonaro está voltando a ser o Bolsonaro raiz. Se ele amanhã ou depois vir e falar, não, eu continuarei no PL porque foi acertado. Para vocês terem uma ideia, quando o Bolsonaro estava lá, começou a apoiar o Nunes, né, começou a atacar um pouco o Pablo Marçal, ele veio com a historinha de que o Eduardo Bolsonaro seria presidente do PL. Logo em seguida, já murchou. Ou seja, eu acho que o Valdemar fala, não, Bolsonaro, ó, eu vou tentar dar a presidência do PL pro Eduardo. Daí o Bolsonaro vem a público e fala isso. Daí todo mundo fala, agora sim, o Eduardo Bolsonaro, o presidente do PL, vai virar presidente do PL. Daqui a pouco, não vai mais. Você tá entendendo? Então, se o Bolsonaro continuar com o Valdemar e o PL, não tem condições, cara. Não tem condições. Porque a gente vai ter a certeza que os conchavos vão continuar. E como eu disse, e repito, se o Bolsonaro tivesse sido preso no 8 de janeiro, junto com os patriotas que estavam nas portas dos quartéis, que foram para Brasília, hoje ele seria visto como um mártir, como um verdadeiro líder que se doou para o seu povo. Porém, com tudo o que aconteceu, somente aqueles fanáticos, aquela seita, que ainda continuarão a apoiar ele. Porque, como eu disse, em 8 de janeiro, se o Brasil talvez entrasse em uma guerra civil, a gente pegava nosso cabo de vassoura e ia pra guerra. Mas hoje eu não saio de casa, meu amigo. Hoje eu não saio de casa. E talvez essa maioria, conservador mesmo, sabe? Que estava tentando lutar para tentar eleger o Pablo Marçal. É uma dúvida, mas pelo menos é o que tem, né? O outro a gente sabe que é uma porcaria. Essas pessoas não vão mais lutar pelo Bolsonaro.
E provavelmente no 8 de janeiro, né, se ele tivesse sido preso junto com os presos, ele seria essa pessoa pela qual a gente teria orgulho, sabe? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, a gente ia ter orgulho naquela época. Agora, não mais. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Você entraria em uma guerra civil pelo Bolsonaro? Comenta aí. Forte abraço, tchau, tchau.